Vamos lá, meninos e meninas? Dando continuidade à nossa disciplina de PE, nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução com relação ao desenho, tá? A importância da gente ver essa parte de desenho técnico, as regras, né? As normas relacionadas a essa parte de desenho, ok? Então, desenho, se a gente pensar numa antiguidade, né? Antigamente, era apenas uma forma de linguagem usada por artistas, né? A forma de expressar. Então, a gente tem lá nas cavernas aqueles desenhos feitos pelos homens das cavernas. E isso da parte de desenho, ela vem prosseguindo à medida que o homem vai evoluindo de formas diferentes, tá? E até chegar na parte do desenho técnico, que é usado pelos projetistas para transmitir uma ideia de um produto que vai ser feito de maneira mais clara possível. Então, que produto pode ser isso? Pode ser uma cadeira, pode ser um armário, pode ser um projeto civil, pode ser um projeto mecânico. Então, vai depender, mas aí vai desenhar para que essa visão desse produto, desse elemento, ele fique de forma bem clara, ok? Aqui, por exemplo, é a forma de expressão gráfica, né? Representando uma instalação elétrica. Então, aqui a gente tem quadro de distribuição, a gente tem as paredes, né? Aqui, ó, quadro de distribuição, aqui a gente tem as paredes, tem janela, tem porta, tem a parte de interruptor, de ponto de iluminação no teto, de tomada, eletroduto e os condutores passando. Tá? Então, é uma forma de expressão, você consegue imaginar toda a parte da instalação elétrica nesses cômodos, ok? Então, para isso a gente precisa de ter uma forma, né? Então, desenho técnico, você precisa fornecer uma forma, precisa fornecer uma dimensão, tá? Então, vai representar ali também essa parte da dimensão e vai representar a posição desses objetos. Ou seja, qual o tamanho desses cômodos, né? Então, vai estar ali uma escala, né? Que forma que tem? Ah, se a gente pegar como todo tem um retângulo, aqui tem círculo, aqui tem triângulo. Qual a posição desses objetos? Então, existe uma distância da porta aqui até esse ponto onde vai ser colocado o interruptor. Então, tem a posição. Então, isso é importante e necessário da parte do desenho técnico para que a gente possa entender esse projeto, por exemplo. Então, a gente viu que desenho, a gente precisa de entender as regras do desenho. Ele tem regras, ele tem as normas, as NBRs, né? Então, a gente que é ligado à ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, então ele vai trazer as regras de toda a parte do desenho. E a gente vai precisar de um pouquinho de criatividade para poder entender e começar a planejar isso tudo, ok? Então, utilizando-se de um conjunto constituído por linhas, números, símbolos e indicações escritas normalmente e internacionalmente, né? Então, inicialmente foi no exterior, né, que normalizou essas regras, tá? Como que deveria ser uma linha, como que vai se descrever o número, qual que é o tamanho, como seriam esses símbolos, né? E o desenho técnico é definido como linguagem gráfica universal. Ou seja, se eu desenho aqui no Brasil, quem está lá na Europa tem que entender aquilo que eu desenhei. Quem desenha lá tem que entender aqui. Por quê? Imagina se cada um desenhar da forma que quiser. Ninguém acaba se entendendo. E hoje, com a venda mundial de produtos, eu não posso ficar fazendo um produto e para cada lugar que eu vou vender, eu ter que colocar dentro daquelas normas daquele país, por exemplo. Então, é uma norma só, uma forma só de trabalhar, no mundo inteiro todo mundo entende o que está acontecendo, ok? Então, assim como a linguagem verbal escrita exige alfabetização, a execução e interpretação da linguagem gráfica do desenho técnico exige treinamento específico, porque são utilizadas figuras planas, que são as bidimensionais, para representar formas espaciais, que é o que a gente viu aqui. Ó, então, no plano,
né? Eu representei aqui, tem representado a parte tridimensional. Então, isso aqui, ó, tá no teto. Isso aqui também tá no teto, mas isso aqui tá na parede. Aqui desceu pela parede. Nessa posição, desceu lá da laje até numa determinada altura ali, mais ou menos de 1,20, 1,30, até 1,50 metros de altura do piso para cima, desceu o eletroduto. Depois desse eletroduto andou na lateral. Então, a gente desenha em 2 dimensões, mas tem que entender, tem que interpretar em 3 dimensões, ok? Então, quais são essas regras? Desculpa. A gente tem as linhas, os números, os símbolos, o local onde a gente vai colocar cada coisa, tá? O que entra nessa criatividade? Como que você vai observar? Qual a posição que você está para visualizar aquilo que a gente está imaginando e desenhando em 2 dimensões? Então, para isso, precisa realmente um pouquinho da criatividade, tá? Então, se a gente for pensar que com a Revolução Industrial, os projetos das máquinas passaram a necessitar de um maior rigor e os diversos projetistas necessitavam de um meio comum para se comunicar. Então, a melhor forma de se comunicar é desenhado, né? Desta forma, instituíram-se a partir do século XIX as primeiras normas técnicas de representação gráfica de projetos, tá? Então, veio os desenhos projetivos e os desenhos não projetivos. Então, a gente está falando de desenho técnico projetivo, ok? Que são os desenhos resultantes de projeções de objetos em um ou mais plano de projeção e correspondem às vistas ortográficas e às perspectivas. Como assim, Flávia? Imagina que você está lá no cômodo que você está aí. Imagina que você está no centro. Então, esse cômodo ele parece um cubo, considerando aí as proporções, certo? Se você abrir isso, tá? Você vai ter ali as vistas. É como se você projetasse. Então, olha para frente e projeta aquilo que você vê. Olha para cima, projeta lá no alto. Olha para baixo, projeta no piso. Olha para a lateral esquerda, para a lateral direita. Olha para a parte de trás e projeta ali naquele local. Então, isso vem às vistas, é a perspectiva, é como que você observa esse objeto. Então, você pega um cubo, por exemplo, na frente, se você colocar ele retinho, você vê um lado só. Mas se você começar a rotacionar esse cubo, você vai ver mais de um lado. Então, você rotaciona de uma forma que você vê 3 lados, tá? O lado da frente, da lateral esquerda e o lado de cima. Então, a gente vai trabalhar em perspectiva. Aí a gente vai ver isso na frente um pouquinho, que a melhor forma é a perspectiva isométrica. A gente vai ver isso, fica tranquilo. Então, os desenhos projetivos compreendem a maior parte dos desenhos feitos nas indústrias e alguns exemplos de utilização são projeto de fabricação de máquinas, equipamentos, estruturas de indústria, processo de manufatura, né? No caso da mecânica, aeroespaciais, química, farmacêutica, petroquímica, alimentícia e assim vai, tá? Projeto de construção de edificações, com todos os seus detalhamentos elétricos, hidráulicos, elevador, etc. Então, a gente entra nessa parte. Projeto de construção de rodovias, ferrovias, mostrando detalhes de corte, aterro, drenagem, pontes, viadutos e assim vai. Projetos de montagem de unidade de processo, tubulações industriais, sistemas de tratamento e distribuição de água, sistema de coleta de tratamento de resíduos. Então, tudo isso a gente tem a parte do desenho técnico, viu? Projetivo. E representação de relevo, entra topografia, cartas náuticas, desenvolvimento de produtos industriais, aí entra a parte de construção de móveis, utilitários domésticos. Então, quando você compra alguma coisa aí, comprei um kit de organizador de cozinha. Ele vai vir desmontado, então vem ali um desenho, mostrar a forma que você vai utilizar para montar esse armarinho aí,
né? Então, o que acontece? É uma forma de desenho técnico, ok? Promoção de vendas com apresentação de ilustrações sobre o produto. Isso vai depender como é essa ilustração, tá? Então, sim, desenho projetivo é utilizado em todas as modalidades da engenharia e da arquitetura, como resultado de especificidades, das diferentes modalidades de engenharia. O desenho projetivo, ele aparece com vários nomes. Então, a gente vai ter aqui alguma utilização específica, que seria desenho mecânico, desenho de máquinas, desenho de estrutura, desenho arquitetônico, desenho elétrico, desenho eletrônico, desenho de tubulações. Então, tudo isso é uma forma da gente ter um desenho projetivo, ok? Então, mesmo assim, com esses nomes diferentes, as diversas formas de representação do desenho projetivo, ela tem uma mesma base. E todas seguem normas de execução que permitem suas interpretações sem dificuldades e sem mal-entendidos. Então, vamos exemplos aqui para ficar mais claro. Ó. Daqui a pouco, gente. Tem o desenho não projetivo, não falei, né? Então, na maioria dos casos do desenho não projetivo, é no caso quando você tem um gráfico, por exemplo, ele é um resultado de cálculos algébricos e você vai ter diagramas, né? Então, vamos supor, você faz uma análise de comportamento, né? Desse período. Então, você traz um gráfico lá, a média móvel, não sei o que. Isso é um desenho técnico não projetivo, ok? Então, agora vamos aos exemplos. Então, você vai me falar se isso é um desenho artístico, um desenho técnico projetivo ou um técnico não projetivo. Artístico, né? Técnico, mas não projetivo. Por quê? Porque ele está trazendo dados, então não projetivo. Esse aqui é um desenho técnico projetivo, tá? Desenho técnico projetivo. Desenho técnico não projetivo. Também desenho técnico não projetivo. Esse desenho técnico projetivo. Desenho técnico também projetivo. Esse que já é um desenho artístico, né? Esse. E aí? É artístico ou um desenho técnico? O que você acha? Você vai me responder pelo Meet, tá? Me responde pelo Meet. O que você achou desse? E esse? Tá, já são dois para você me responder. 1 e 2. Aqui já traz os esquemas de ligação. Então, também é um desenho técnico projetivo. Ele não é baseado em dados, certo? E no próximo vídeo eu vou falar sobre a padronização dos desenhos técnicos, ok? Não deixe de assistir.